Então, nessa fase da minha vida aí, da adolescência, foi a fase que eu mais engordei, foi a pior fase da minha vida. As pessoas ainda me olhavam como um gordinho, porém, o meu peso, que era 98 na fase anterior, estava 70 quilos. Era aquela neura para ganhar e manter a massa muscular. E nessa época foi aonde eu cheguei no meu auge. Fala galera, este é o canal Tutoriais Fitness, eu sou o Felipe Domingues e no vídeo de hoje eu irei trazer para vocês um pouco da minha história, todos os shapes que eu já tive, qual foi o meu auge, qual foi a minha pior fase. E se você gostou, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, convide um amigo ou amiga a se inscrever no canal Tutoriais Fitness, ative o sininho e sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom galera, a primeira fase da minha vida, a infância, a adolescência, eu sempre fui uma criança muito gorda, entendeu? Tenho uma predisposição a engordar muito fácil. E eu fui sempre criado assim, comendo muitas coisas nada saudáveis, né? Eu comia muito salgadinho, muita coxinha, essas coisas assim nada saudáveis, frituras em geral. E eu tive uma infância como uma criança, não posso dizer obesa, mas uma criança acima do peso. Eu comecei a sentir mais depois dos 10, 11 anos que eu comecei a engordar de fato mais pesado assim. E foi na adolescência que veio o ápice assim da obesidade, vamos dizer assim. Dos 12 até os 17 eu engordei bastante, né? Tive vários problemas com relação à escola e tal, e isso também pesou, porque aí eu descontava todo o problema na comida e sem dúvida foi na época que eu mais engordei. Eu não tinha o hábito de praticar atividade física, mal jogava um futebol, né? Sempre gostei de jogar futebol, porém não era uma coisa tão habitual assim no meu cotidiano. E minha alimentação era péssima. Eu lembro que o meu café da manhã nessa época eu comia pão de queijo com Toddy, então assim, era bem pesado. O almoço era sempre feijão tropeiro e durante a tarde eu comia salgado, geralmente alguma coisa frita, e à noite, a maioria das vezes era sanduíche. Eu comia muito sanduíche e pizza, mas o sanduíche era mais do que a pizza. Então nessa fase da minha vida aí, da adolescência, foi a fase que eu mais engordei, foi a pior fase da minha vida, foi a fase que eu não tinha expectativa de vida nenhuma e foi péssimo essa fase. Aos 17 anos que começou a mudança, começou da seguinte maneira: eu fui a primeira vez e eu fui para Cabo Frio na época, eu tinha 17 anos e foi no meu pior shape. Eu tava voltando de uma depressão e eu tinha engordado bastante. Foi sem dúvidas nenhuma a pior fase. Eu vou deixar aí para vocês a foto. Logo após eu voltar dessa viagem, parece que deu assim um peso na consciência que eu falei, eu preciso mudar. Eu não quero continuar com esse shape, eu não quero continuar com esse corpo, eu preciso dar um jeito de emagrecer. E logo depois da volta da viagem, mais ou menos lá para fevereiro, viagem em janeiro, eu consegui procurar um endócrino que me ajudou muito. E esse endócrino mandou fazer todos os exames, me passou um remédio, na época chamava Saciete, que era para ajudar a controlar a ansiedade. E eu comecei a iniciar o tratamento e o processo de emagrecimento. No início foi apenas a dieta. Durante 4 meses eu perdi 14 quilos. Então assim, eu levei bem a sério mesmo o tratamento. E após eu perder esses 14 quilos, eu vi que estava ficando mais difícil de emagrecer. E foi aí que eu comecei a querer praticar alguma atividade física. Entrei na academia com o propósito único e exclusivamente de emagrecer. Eu não dava valor para ficha, não dava valor para treinamento de musculação,
eu focava mais em emagrecimento e, como eu não tinha conhecimento nenhum na época, eu focava só em aeróbico. E nessa época eu era bem dourado, controlava bem as calorias e eu consegui emagrecer de uma forma muito rápida. Passou-se mais 4 meses e eu consegui mais 14 quilos de perda. Então, no total deu 28 em 8 meses. Eu voltei no médico, no endócrino, e ele me deu alta. Ele falou, você já emagreceu o suficiente. E aí eu entro na segunda fase da minha vida, que eu vou deixar aqui as fotos para vocês verem. Nessa fase da minha vida como entre aspas, falso magro, as pessoas ainda me olhavam como um gordinho, porém o meu peso, que era 98 na fase anterior, estava 70 quilos. Porém eu ainda parecia gordo, porque como foi um processo muito rápido e eu não valorizava a musculação, o que aconteceu? Eu fiquei com muita pele no corpo. E aí que surgiu a vontade de querer ganhar massa muscular, querer também mudar esse corpo de magro. E foi aí que eu parti para fazer treinos de musculação. E aí eu vou entrar agora na terceira parte da minha vida. Bom, nessa terceira parte eu comecei a querer mesmo fazer musculação, querer ganhar massa muscular. Nessa fase o que eu fiz? Eu diminuí o aeróbico e comecei a treinar para ganhar massa muscular. Eu não tinha um conhecimento, né? Eu fui indo por conta própria. Começou a limitar os meus ganhos. Eu comecei a pegar livros de musculação, guias de musculação, e comecei a ler e a executar, fazer super séries. Nessa época aí o meu treino ele não era ruim, mas ele era muito exagerado, entendeu? Eu chegava a fazer 8, 9 exercícios para um grupo muscular, tipo peito, 5, 6 por bíceps. Quer dizer, o grupo muscular pequeno não tinha essa necessidade. Mas eu não tinha conhecimento nenhum, ninguém nunca fez uma ficha para mim. Eu sempre busquei as coisas por conta própria. Então assim, cometi muitos erros e isso com certeza atrapalhou o resultado, tanto que o resultado veio depois de muito tempo. E eu me dedicando, aprendendo, lendo cada vez mais, eu acabei me interessando pelo tema, me interessando pela educação física e ingressei na faculdade. Quando eu ingressei na faculdade, eu tinha um único objetivo: me tornar personal trainer. Sempre tive esse objetivo, tanto que eu fiz apenas o bacharel em educação física. Eu nunca tive vontade nem desejo de fazer a licenciatura, que é para dar aula na escola, e nem nunca tive vontade de trabalhar em outro ramo da educação física a não ser a musculação e a parte de hipertrofia e emagrecimento. Então eu entrei na faculdade, lá eu fui aprendendo mais técnicas e nessa época eu era bem dedicado à dieta, bem dedicado aos treinamentos, chegava a ser até de forma exagerada, porque nessa época não era igual hoje, né? As academias fechavam feriado, carnaval, então emendava tudo e eu ficava louco. Chegava ao ponto assim de ter que pegar a chave da academia com o dono para treinar nesses feriados aí. Depois, né, na faculdade, eu custei a perceber que isso não era tão necessário, não precisava dessa neura toda, né? Sendo que para você perder massa muscular não é tão simples assim você ficar um dia sem treinar, ou até mesmo uma semana sem treinar, você não vai ter uma perda tão absurda assim. Mas eu não tinha tanto conhecimento na época e era aquela neura, né, para ganhar e manter a massa muscular. E nessa época foi aonde eu cheguei no meu auge. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. Esse foi o meu auge. Eu cheguei nessa época aí a 87 quilos e tinha um percentual de gordura em média de 7%. Então foi o ápice. Aí, no meio da faculdade, eu acabei dando uma relaxada, né, natural. Veio aquele negócio todo, aquela loucura, TCC. E aí eu saí do meu ápice, mas eu ainda continuei treinando, mas porém sem aquela neura toda. Hoje, meu estado atual, eu quero chegar àquela definição novamente
E com o conhecimento que eu tenho certeza que eu conseguirei chegar até um nível melhor do que eu já tive antes. Porque com o conhecimento que eu tenho hoje eu não vou precisar fazer aquelas loucuras que eu fazia naquela época. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha, convide um amigo ou amiga a fazer parte do canal Tutoriais Fitness. E essa foi uma breve resumo da minha história com relação aos meus shapes que eu tive ao longo da vida.